Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. O tema da nossa aula hoje, espelhos planos. Os objetivos de aprendizagem são definir as leis de reflexão, inferir as propriedades de reflexão em espelhos planos, apresentar a formação de imagem em espelhos planos, demonstrar como se comporta a velocidade da imagem no movimento de translação, evidenciar a associação de espelhos planos e resolver exercícios. Conteúdos significativos, nós vamos falar de reflexão, regular difusa e as leis. Espelhos planos, vamos falar sobre a formação de imagens, campo visual, translação, rotação e vamos dar continuidade. Então, a reflexão da luz ocorre quando ela incide numa superfície e retorna ao meio inicial. Toca na superfície e volta. A reflexão ela pode ser do tipo regular ou irregular difusa. Na reflexão regular, você tem os raios atingindo a superfície perfeitamente lisa, polida, e os raios saem paralelamente, da forma como chegaram. Enquanto que na reflexão difusa, você possui rugosidades na superfície, você possui irregularidades, que é o que ocorre na vida real, e esses raios são refletidos não no mesmo ângulo, mas de forma difusa, um pouco espalhada. Então, a gente define também para estudar espelhos planos, a gente define um espelho plano como uma superfície refletora, plana e polida com alto poder refletor. Então, a gente considera o espelho plano uma superfície plana, certo? Muito bem polida e com alto poder de reflexidade. Então, os espelhos planos, ele é a superfície refletora, ela é produzida depositando-se uma película de prata numa de suas faces. O vidro é apenas um suporte para o que verdadeiramente produz a reflexão. É a película de prata, né, que produz essa reflexão. Então, a representação que a gente tem um espelho aqui, a superfície refletora e a superfície opaca. Uma dica, a superfície opaca, normalmente no espelho plano, a gente coloca uns tracinhos assim, e o lado onde está esses tracinhos vai indicar a superfície opaca. A superfície refletora vai ser sempre o outro lado. O espelho plano está aqui mostrado horizontalmente, mas as questões podem trazer ele verticalmente ou com a inclinação. Lei da reflexão. A primeira lei diz que o raio incidente, anormal e o raio refletido são coplanários, ou seja, estão no mesmo plano, tá certo? E a segunda lei é que o ângulo de reflexão R é igual ao ângulo de incidência. E um detalhe é que é medido em relação à reta normal. Então, tem um espelho. A primeira lei me diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, estão no mesmo plano, tá certo? Aqui é o plano como se fosse o plano XY, certo? Duas dimensões. Então, aqui a normal, quando fala normal na matemática, normal tem a propriedade de formar 90 graus. Então, se a superfície do espelho está na horizontal, 90 graus seria na vertical. Então, a normal vai apontar para cima, tá certo? E essa segunda lei que diz que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, o I igual a R, você tem o seguinte, o ângulo medido em relação à reta Q normal. Então, por exemplo, se aqui for 30 graus, se o raio incidente formar 30 graus com a normal, ele vai formar, o raio refletido vai formar também 30 graus com a normal. Se, porventura, eu colocasse na questão, o ângulo entre o raio incidente e o espelho, a superfície refletora, é de 50 graus, né? A normal, ela faz sempre 90 graus com o espelho. Então, se esse ângulo aqui é 50,
qual é o ângulo do raio refletido em relação ao normal. Aí eu uso o ângulo complementar, esse aqui eu tenho 50 para chegar em 90, o ângulo de incidência é 40. Então, o ângulo de incidência do raio incidente medido em relação à reta normal vai ser igual ao ângulo de reflexão medido em relação à reta normal. Então, seria 40 graus. Tá certo? É muito cuidado porque as pessoas usam o mesmo valor, sim, mas não lembra em relação a quê? É em relação à reta normal. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Formação de imagens. Então a gente tem um espelho. A parte que tem os tracinhos aqui, a parte opaca, o outro lado a parte refletora. Então tem o ponto A, vai formar uma imagem, outro ponto, tá certo? Ele, ou na reflexão, o raio incidente toca o espelho, a gente teria uma reta normal aqui, e ele seria refletido para cá. E a formação da imagem no espelho plano. A formação de imagem no espelho plano é baseado no ângulo aqui que ele é refletido, ó, incidente, refletido. Então eu projeto o raio refletido. Em outra extremidade, incidente e refletido. Eu projeto a continuidade do raio refletido. Aí no encontro entre eles, que seria na interseção desses raios, é o ponto em que é formada a imagem. Essa imagem aqui, como ela se apresenta como se estivesse atrás do espelho, como se ela estivesse dentro do espelho, é chamada imagem virtual. E a distância, por exemplo, se a distância do ponto A para o espelho for meio metro, a distância da imagem para o espelho também seria meio metro. E a distância entre o objeto e a imagem seria o dobro. Meio metro mais meio metro dá 1 metro. Você pode fazer isso em casa, no caso, colocar um espelho plano. E se você tiver em uma sala que tenha cerâmicas menores, você pode contar quantas cerâmicas tem de você para o espelho. E você vai ver que na sua imagem vai aparecer a mesma quantidade de cerâmicas, né? Para um corpo extenso, um corpo pontual é um corpo que as dimensões não são desprezíveis. A gente apresenta por um ponto. Um corpo extenso, a gente precisa considerar as dimensões, o tamanho do corpo. Então, eu vou fazer a projeção para cada ponto desse corpo extenso, para esses pontos extremos. Então, ponto A vai ter uma distância simétrica, ponto B uma distância simétrica, ponto C uma distância simétrica. Tá certo? Então, as características, essa parte de características dos espelhos é bom você anotar, são simétricas, quer dizer o quê? Se o objeto está a uma distância do espelho, a mesma distância a imagem vai estar do espelho. Se a distância for 70 centímetros do objeto para o espelho, a imagem vai estar também 70 centímetros da imagem para o espelho. E a distância entre o objeto e a imagem vai ser o dobro. Se é 70 centímetros, vai ser 1,40 m. O objeto e sua imagem têm naturezas contrárias, enquanto o objeto é real, né? A imagem é projetada como se estivesse no outro lado do espelho, então a imagem é virtual. Os objetos possuem o mesmo tamanho, tá certo? A imagem é direita, a imagem não é mostrada invertida de cabeça para baixo, de cabeça para baixo. E também a imagem, ela são imagens enantiomorfas, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que ela não fica de cabeça para baixo, certo? Não fica invertida, mas pode inverter o lado direito e esquerdo, como você vê, não sei se você já viu na estrada, ambulância ou bombeiros. Então o cara pinta, em vez de pintar da esquerda para a direita, ele pinta da direita para a esquerda, para que a pessoa, quando veja no retrovisor interno do carro, possa ver o letreiro escrito de forma correta. Campo visual
é a região do espaço que pode ser vista por um observador pela reflexão da luz no espelho. Então, para representar o campo visual, a gente projeta os raios vindo das extremidades do espelho, tá certo? Então, você tem aqui objeto, imagem, praticamente projeta imagem, e o campo visual vai abarcar todos os pontos que estiverem nessa região aqui que pega as extremidades do espelho, certo? Então, esse aqui é o campo visual. Pertence ao campo visual todos os pontos que estiverem compreendidos na região delimitada pelas retas que ligam a linha imagem ao observador, as extremidades do espelho. A translação é um movimento de deslocamento do espelho. Suponha que você tem um espelho com um objeto que forma sua imagem, ou linha, separado a uma distância dzinho, tá certo? A distância d. Agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero produzir um deslocamento x nesse espelho. Concorda que quando eu produzir o deslocamento x, o objeto vai andar a distância mais x e a imagem também vai andar a distância mais x em relação ao referencial inicial. Então, aqui seria a distância mais x percorrida pelo objeto e aqui embaixo a distância mais x percorrida pela imagem. Então, a gente vai ter uma distância aqui que seria a distância efetiva percorrida, né? A distância D, a distância efetiva percorrida. Essa distância efetiva percorrida seria o quê? Seria a soma aqui de dx mais dx menos o que eu tinha no início, que era dzinho e dzinho. dx, d mais x e d mais x ficaria 2d mais x, certo? Vou passar aqui. Quando eu faço essa soma, fica 2d mais x. E d mais d, 2d. O sinal de menos aqui mantém na frente. Aplicando a propriedade distributiva, o 2 passa multiplicando cada um desses termos. Fica 2d mais 2x menos 2d. Né? Então, fazendo essa continha, a gente percebe o seguinte, que eu posso 2d menos 2d dá zero, vai sobrar apenas 2x. Então, essa distância aqui vai ser igual a 2 vezes quem? 2 vezes x. Nós temos o seguinte, como os deslocamentos do espelho e da imagem são simultâneos, então, tipo, o espelho vai se deslocar, espera um pouquinho que a imagem ainda vai vir atrasada. Não, vai ocorrer ao mesmo tempo. Quando você mexe sua mão em frente ao espelho, você percebe ela se movimentar, a imagem se movimentar instantaneamente. Não fica, eita, um delay, um atraso de 10 segundos. Não. Então, a velocidade da imagem, devido ao fato do deslocamento do espelho e da imagem serem simultâneos, a velocidade da imagem será o dobro da velocidade do espelho. Por quê? Porque a distância entre o objeto e a imagem é 2 vezes. Então, para que ocorra instantaneamente, a velocidade tem que ser o dobro, tem que ser 2 vezes, pois a imagem percorre o dobro da distância do espelho no mesmo intervalo de tempo. Então, a velocidade da imagem aqui vai ser 2 vezes a velocidade do espelho. Na associação de espelhos planos, tá certo? A gente tem, por exemplo, essa figura aqui. Você pode multiplicar, né, aumentar as suas imagens. Então, seja um objeto ou ponto entre dois espelhos formado entre si e um ângulo. É possível calcular o número n de imagens formadas pela seguinte fórmula: 360 graus dividido pelo ângulo, menos 1. Vai ser válido nos seguintes casos. Se a razão entre 360 e o ângulo for um valor par, qualquer que seja a posição do espelho, do objeto entre os espelhos, vai ser válida. Se 360 graus
sobre alfa for um valor ímpar, esse objeto tem que ser colocado na bissetriz do ângulo alfa. O que aí seria a bissetriz? A bissetriz seria justamente essa posição aqui. Então, aqui é a junção do ângulo e o objeto aqui no meio, tá certo? Então, por exemplo, aqui aparece quantas imagens? Aparece uma, duas, uma, duas, três, quatro, né? Quatro imagens. Aparece quatro imagens. Então, no cálculo, para isso aqui ser total 4 imagens, como é substituído por 1, né? Então, essa razão aqui, 360 sobre alfa, foi dividido por 5, né? Então, essa razão aqui foi um valor ímpar. Então, no valor ímpar, aí foi necessário ficar o objeto aqui na bissetriz, né? Se você fizer a continha rápida, né, de 360, só para saber qual é o ângulo ali formado. Se você fizer a continha 360 dividido por 5, para você dar 72 graus, né? Então, um ângulo de 72 graus. Então, 360 dividido por 72 deu 5. Então, é um valor ímpar. Aí menos 1, aí dá a quantidade de imagens que aparece, 4. Imagem entre espelhos planos. Você pega dois espelhos planos, coloca um em frente ao outro. Depois você coloca um objeto você mesmo aqui entre eles dois, né? Então, quando você coloca esses espelhos frente a frente, podemos ver infinitas imagens formadas da mesma forma como a gente percebe aqui na figura que tem esse rapaz e essa moça. Eles estão entre dois espelhos e um fica refletindo no outro, refletindo no outro, refletindo no outro a imagem, e infinitas vezes vai formar infinitas imagens, né, quando você tem essa circunstância como essa. Então, num contexto contextualizando, né, tipo, fosse, por exemplo, numa questão do Enem, provavelmente, possivelmente, ele iria contextualizar isso usando uma letra de uma música, né? E de música, uma letra de música que me lembra Espelhos, que tem, falando de espelhos, essa música Pavilhão de Espelhos, da Roberta Sá. Depois procure no YouTube essa música e escute. Pavilhão de Espelhos, Roberta Sá. A letra diz assim: não, eu não me arrependi de nada, vida voa e o tempo é outro já. Você mudou e eu também, tô aqui só para saber que existe saudade, ainda bem. Aí a parte que eu destaquei foi essa: como num pavilhão de espelhos, eu te vejo multiplicada em 1000. Então, a noção aqui de se ver multiplicada 1000 vezes, a ideia poética que ela passa aqui é de infinitas vezes, né? Então, se eu fosse elaborar uma questão, usaria esse trecho da música e perguntaria qual seria o tipo de espelho que poderia produzir esse tipo de formação de imagem. Seria uma pessoa entre dois espelhos planos. Mas são 1000? Exatamente 1000? Não. São infinitas. Porque, às vezes, no nosso dia a dia, mais de 1000. Quando a gente fala mais de 1000, né, isso ocorreu mais de 1000 vezes. A gente está contando, assim, a perder a conta, né? Nesse sentido. Então, vocês dêem uma escutada nessa música. Muito interessante. Certo? Espelhos planos. Agora a gente vai fazer um exercíciozinho. O exercício diz assim: uma pessoa coloca diante de um espelho plano uma placa onde está escrita a palavra Enem. Como a pessoa vê a imagem desta palavra conjugada no espelho? Pessoal, o espelho plano,
ele não deixa a imagem invertida, não deixa a imagem de cabeça para baixo. Se ele não deixa a imagem de cabeça para baixo, então, por exemplo, a letra M aqui não vai ficar de cabeça para baixo, parecendo um W, um VW. Então, a alternativa D e a alternativa A estão eliminadas. Se você olhar aqui a alternativa B e a alternativa C, você percebe o seguinte: você percebe que na alternativa C, o N permanece na sua posição, né? Não está invertido, porque a imagem enatimorfa, ela inverte o lado direito e esquerdo. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Você pode pegar uma camisa sua que tenha um nome, uma frase, ou a marca da camisa, ou um patrocinador, uma camisa de futebol, e ter uma foto. Então você vai perceber invertida, né? Nome invertido. Por exemplo, aqui, no nosso dia a dia a gente escreve ambulância, indo da esquerda para a direita, mas para alertar o motorista, eles colocam um letreiro invertido, porque quando a pessoa olha pelo retrovisor interno, o retrovisor um carro de carro, o retrovisor de uma moto, a pessoa vai perceber a mensagem direta, escrita de forma correta. Vamos para essa questão aqui. O relógio, dada a posição dos seus ponteiros, parece indicar 8 horas e 5 minutos. Na verdade, que horas indica o relógio? 8 horas e 5 minutos. Na verdade, que horas indica o relógio? Então, eu tô, a gente está aqui vendo o que você vê aqui é uma imagem, tem a pessoa, o espelho plano e o relógio está aqui como se estivesse por trás do espelho plano. Então, uma imagem virtual, tá certo? A imagem virtual tem a propriedade de inverter, certo? Dos lados. Então, aqui, esse ponteiro aqui estaria associado às 8 horas, né? 6, 7, 8. Ele apontaria para cá, o lado contrário. O lado contrário seria esse aqui, né? Conforme a imagem, né? Estou focando aqui na imagem. Então seria 2 e esse aqui para cá. Esse maior para cá. Então seria 2 horas e 35 minutos conforme a imagem do relógio. Quais dos objetos A, B, C, D e E são vistos pelo observador P ao olhar para o espelho plano esquematizado? Aí aqui a gente quer saber o campo visual. Então, o que a gente faz para saber o campo visual? A gente vai pegar esse ponto P e traçar o ponto P atingindo as extremidades. Quando ele atinge aqui a extremidade do espelho, ele é refletido para cá e aqui vai ter a continuidade, né, a projeção. Até onde esse raio refletido, de onde ele surgiria. Seria um segmento de reta que continuaria aqui. Ponto P, incido luz, desenho um raio de luz até a outra extremidade, é refletido aqui, e a projeção desse raio refletido eu projeto para cá. Aí na interseção entre eles, vai pegar todos esses pontos aqui. Então pegou o ponto A, B, C, D, e o ponto E, ele ficou de fora, certo? Então, o ponto E está fora do campo de visão. Então, a alternativa aqui, alternativa C. Os pontos visíveis seriam os pontos A, B, C e D. Dois espelhos planos verticais formam um ângulo de 120 graus, conforme mostra a figura. Um observador está parado no ponto A. Quantas imagens de si mesmo ele verá? Então, a gente vai calcular a quantidade de imagens formadas pelaquela expressão. N igual a 360 graus
sobre alfa menos 1, certo? N igual a 360 graus menos alfa sobre 1. O ângulo 120 graus, né? Então, 360 sobre 120 dá 3, né? 3. Então, essa quantidade é uma quantidade ímpar, 3. Então, a pessoa teria que estar justamente aqui na bissetriz do ângulo, para a imagem poder ser formada. Aí 3 menos 1, então dá 2, duas imagens. Por hoje é só. Até a próxima aula.